Olá, bem-vindo à Fiore Empreendimentos Agrícolas. Eu sou o engenheiro agrônomo Carlos Alberto Severino. Vou apresentar uma oportunidade de negócios de uma unidade agroindustrial de biocombustíveis, proteína animal e energia elétrica de fontes renováveis, voltada para a produção industrial de etanol hidratado, metano, energia elétrica e bovinocultura de corte a partir de fontes amiláceas cultivadas, autossustentável e geradora de créditos de carbono, por meio de uma metodologia integrada e autossustentável de manejo de cultivo, aliada à automação desde a mecanização de plantio, tratamentos culturais e da colheita, são alcançados altos rendimentos de produtividade e concentração de amido no cultivo de variedades selecionadas de mandioca, visando a produção de biocombustíveis, especialmente o etanol hidratado e anidro. Com o uso do metano presente no biogás para a geração de eletricidade ou na queima das caldeiras para a geração de vapor para os processos industriais, há a certificação de créditos de carbono comercializados no mercado de compensação de emissão de gases de efeito estufa. O correto manejo e a total reciclagem dos resíduos agrícolas e industriais da produção do etanol geram insumos para a produção de outros itens que agregam valor ao sistema, como a eletricidade gerada pela queima da biomassa nas caldeiras, proteína animal pelo consumo de farelos altamente energéticos, e o uso de biodigestores para a produção de biogás e extração do metano, tendo como subprodutos finais biofertilizantes de alto poder regenerativo dos solos, que retornam aos campos agrícolas, e reuso da água, fechando assim o ciclo de produção. Vamos analisar um módulo para a produção de mais de 500 milhões de litros de etanol por ano. O total das áreas necessárias para o cultivo da matéria-prima e instalação das estruturas de processamento, produção e estocagem do etanol. Serão utilizados cerca de 32.500 hectares. Os investimentos para a produção de mais de 500 milhões de litros de etanol por ano segue a somatória dos itens que compõem os custos totais dos investimentos, desde os veículos de transporte e trabalho, passando pela infraestrutura, usina, licenciamentos e a aquisição de terras para o cultivo. Uma projeção do rendimento anual para cerca de 25 mil hectares cultivados. O balanço financeiro com projeção anual, incluindo as principais receitas com a venda do etanol, proteína animal e créditos de carbono, excedentes. Subtraindo-se os custos da produção, gera uma receita anual em torno de 294 milhões de dólares. Resumidamente, com investimentos em torno de 100 milhões de dólares, com uma área de 32 mil hectares, temos a capacidade produtiva acima de 500 milhões de litros de etanol por ano, 1.500.000 metros cúbicos de metano e mais de 91 milhões de quilojoules e ainda acima de 38 mil arrobas de carne bovina e 2 milhões de crédito de carbono. No balanço energético, temos a relação custo-benefício em megajoules, um valor de 1,76. Os dados financeiros gerais, podemos observar que os investimentos terão um período de desembolso entre financiamento e recursos próprios em torno de 36 meses. Um valor aproximado de 95 milhões de dólares e um capital de giro para essa operação em torno de $500 mil mensais. A carência para o início de pagamento entre 36 e 48 meses, a depender do tipo de investimento, e finalmente o payback em torno de 8 a 10 anos, também dependente da forma de que se opere os financiamentos. No Brasil, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES, podemos obter financiamentos em torno de 70% a 90% dos valores indicados. Podemos notar claramente que esse sistema se baseia na junção lógica e harmoniosa de processos agrícolas e industriais bem definidos e planejados. No âmbito comercial, garantimos 100% do fornecimento da nossa principal matéria-prima, que são as raízes da mandioca. Dominamos perfeitamente as técnicas de processamento do etanol e de seus derivados,
para os quais temos uma estrutura de distribuição com mais de 40 mil postos de combustíveis no Brasil, onde cerca de 40% desses postos são de bandeira livre, potenciais clientes para o nosso biocombustível. Além de amplos mercados em franca expansão nas próximas décadas para a energia elétrica, gerada no processo produtivo e para a proteína animal da criação do gado bovino, ambos fomentados pelos resíduos agrícolas e industriais. As modernas tecnologias e técnicas aplicadas disciplinarmente na administração correta dos recursos naturais, como o solo, a água e o ar, proporcionam altos rendimentos tanto agrícola quanto industriais, em harmonia com o meio ambiente e de forma sustentável e contínua. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Social, aliado às políticas internacionais ambientais das Nações Unidas, como o Protocolo de Quioto e o COP21, disponibiliza diversas linhas de crédito para financiamento e custeio de projetos autossustentáveis com pegada negativa de emissão de carbono. A amplitude desses recursos pode chegar entre 70% a 90% do capital total investido, ficando a contrapartida de recursos próprios apenas entre 30% e 10%, além da política de juros baixos e prazos de pagamento muito favoráveis. Fica aqui o meu convite para você participar, investir e lucrar com a principal fonte limpa, sustentável e viável de biocombustíveis do planeta, o etanol. Obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Até breve.